Vamos ouvir a palavra do Senhor? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. E na medida que você encontrar, fique de pé, só para eu poder saber se todos encontraram, para eu poder ler o texto. E eu quero ler os versículos 1 ao 14. E eu quero falar hoje sobre o tema provação, exercício para a fé. Você pode repetir isso? Provação, exercício para a fé. Provação é exercício para a fé. Aleluia. Você achou aí Gênesis 22? Texto bem conhecido nosso. Vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra. E o que importa a nós, a mim, a cada um de nós, é ouvir a tua voz. Eu, como um privilegiado, pude ouvi-la, Senhor, antecipadamente, para ter a responsabilidade de ser um instrumento somente, de anunciar e ser, Senhor, esse instrumento da tua voz. Por isso que a tua voz seja ouvida, que a tua palavra seja aprendida, que as mudanças que precisam acontecer, aconteçam, para que a gente aprenda que a aprovação somente vem para exercitar a nossa fé. Fala conosco nessa noite, se algum irmão se encontra nesta situação de provação, que o Senhor possa falar com ele, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Gênesis 22, do 1 ao 14, acompanha a leitura, diz assim: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Só até aqui, pode se sentar. Muitos de nós conhecem essa história, já lemos essa história, eu já preguei nesse texto pelo menos umas 5 vezes. É um texto bem conhecido, nós cantamos, a música que eu acabei de cantar fala também um pouco desta história de Abraão e da sua prova, a grande prova de Abraão. Mas antes de falar sobre a provação, que é o exercício para a fé,
do que a gente pode aprender com Abraão, de como fazer na provação, eu queria antes fazer uma diferenciação entre três coisas. Três coisas que a gente precisa diferenciar para poder tratar o assunto com mais precisão. Precisamos diferenciar aflição, tentação e provação. Porque são três coisas diferentes: aflição, tentação e provação. E às vezes a gente faz um turbilhão de coisas, você está passando uma aflição e diz que é prova, mas é aflição. O que é a aflição? É algum problema, algo que acontece que tira você do controle, que tira você do eixo, alguma coisa que deixa você emocionalmente e fisicamente aflito, deixa você emocionalmente lá dentro, seu coração, sua mente fervilhando, ou suas atitudes que são notórias de uma pessoa que está aflita. Jesus disse que no mundo teríamos aflição. A gente vai ter. Aflição acontece. O que Jesus está dizendo são das coisas cotidianas. Temos aflição. Temos desemprego, temos problemas, temos enfermidades, temos dificuldades, coisas que acontecem, que a gente espera ou não, mas que nos deixam aflitos. Isso é aflição. São as coisas do dia a dia, as coisas que acontecem não só comigo, mas acontece com qualquer outro. Aflição. Tentação. Tentação, ela é exercida por Satanás, porque Deus não tenta ninguém e não é tentado por nada. Então a tentação é aquilo que Satanás faz para querer tirar a pessoa da presença de Deus, colocar artimanhas, colocar prazeres, colocar coisas que façam o crente perder o rumo, perder a sua jornada, perder o foco, sair do caminho. Isso é tentação. Tentação, quem proporciona é o maligno. Maligno proporciona tentação para aqueles que principalmente estão na presença do Senhor, porque o desejo dele é que ele não esteja. Então ele oferece coisas para que você caia. A aflição são as coisas do cotidiano, podemos assim tentar resumir. Tentação são as artimanhas do maligno para tentar nos tirar do caminho. Agora, provação é algo totalmente diferente. É uma situação, seja ela qual for, pode ser nas finanças, na saúde, pode ser em todas as áreas, mas que a gente percebe que Deus tem um propósito naquilo para nos ensinar alguma coisa. Não acontece assim, você sabe, porque no texto que nós lemos, Deus chamou Abraão para pô-lo na prova. Às vezes a gente, perdi o ônibus, meu Deus, estou na prova. Não, irmão, isso acontece, se acordar mais cedo, o motorista passou mais cedo, alguma coisa aconteceu. Agora, tem situações que o crente que está ligado com Deus, ele sabe que é provação. Ele sabe que aquela situação se levantou como uma prova. A tentação, Satanás tenta o crente para derrubá-lo. Provação vem de Deus para fazer o crente crescer e ficar mais forte. Tem uma diferença. A prova vem a partir daquele que é o mestre que ensina. A tentação vem sorrateiramente. Vem de repente, vem se apresentando com várias formas para tentar tirar o crente do eixo. A prova não, é o Deus que vai cuidando do crente e chega um momento que esse crente precisa crescer, precisa exercitar a fé e não há outra forma a não ser a prova. Porque você só é aprovado quando você passa na prova. Mas Deus só prova aqueles que Ele quer aprovar, que Ele sabe que podem ser aprovados. Então, antes de falar do texto, eu queria fazer essa diferenciação entre aflição, tentação e provação. Mas por que Deus nos prova? Por que as provas vêm de Deus às vezes para nós? No final, eu vou responder essa pergunta para você.
Mas antes a gente vai vir para o texto. E a gente vai vir para o texto, você está com a sua Bíblia aberta, e a gente vai aprender algumas coisas com Abraão, de que se você está passando na prova, irmão, vai fazendo igual o irmão Lázaro, vai dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando, e assim ele vai. Assim vai o crente. As pessoas não entendem. Quem está do nosso lado não sabe por que a gente está cantando, mas a gente sabe que chegou a hora da prova. Diferentemente do Enem, essa prova é para te aprovar. Então, na aprovação, como que a gente se comporta? Eu quero falar algumas coisas a partir da trajetória do nosso irmão Abraão. E quem prega para nós hoje é ele. Na aprovação, eu quero falar para você que a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer mesmo sem entender. Na provação, obedeça sem entender. E a gente lendo o texto aqui do versículo 1 ao 3, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão não parou para questionar a ordem de Deus. Ele poderia ter falado: poxa, Deus não aceita sacrifício humano. Não, Deus não. Por que Deus está pedindo isso? Mas por que logo eu? Mas por que Isaac? Poderia ter vindo vários questionamentos na cabeça dele. Mas o crente que sabe que está passando naquela prova, que a prova vem de Deus, ele sabe que ele está naquele momento, que é um momento de provação, não é um momento de questionamento. Se Deus está falando, obedeça, mesmo que você não entenda. Por quê? Porque você não sabe o que tem no final da prova. Você não sabe o que Deus tem reservado para você. E a Bíblia vai dizer que o caminho dele é mais alto que o nosso. Os planos dele são mais altos que os nossos. Então, quem somos nós para querer questionar as ordens de Deus? Deus falou, obedeça, assim como Abraão fez. Ele simplesmente ouviu, guardou, se preparou e partiu. Você está na prova, irmão? Para você que está na prova, um dia quando você entrar nela, saiba que primeiro Deus está te provando para te aprovar. E em segundo, o que você está passando, pode ir passando. Não questiona, só vai adorando, só vai seguindo, só vai em frente, não para. Obedeça a ordem do Senhor. Obedeça mesmo sem entender. A segunda coisa que a gente aprende com Abraão, que também está no versículo 3, na aprovação, saiba escolher quem são suas companhias. Saiba escolher quem são as pessoas que estão do seu lado. Porque as pessoas que estão do seu lado não precisam saber que você está na prova. São pessoas que têm que ser aqueles que estão do seu lado, sem querer ficar sabendo por quê. No versículo 3, a gente vai ver que Abraão vai lá e separa quantos servos? 2. Ele tinha quantos? Um monte. Muitos. Mas ele foi lá e escolheu 2. Só esses 2 aqui. Por que não levou um monte? 3 dias de jornada, perigo no caminho. Por que não levou mais? Por que não chamou os 318? Para ir com ele aqueles soldados valentes que foram lá e guerrearam. E venceram lá vários exércitos. Ele levou 2, porque no momento da aprovação você tem que saber quem é que está do teu lado, irmão. Tem gente que às vezes está na prova e aí começa a abrir a boca, falar de um monte de coisa. Amado, se Deus quisesse te colocar na prova e que as outras pessoas soubessem, Ele ia falar para as outras também. A prova sempre é individual. Se for em grupo, Ele vai avisar. Não é, irmão, é para você. Escolha quem está do teu lado, são pessoas que vão estar com você, aquelas pessoas que você vai dizer assim: irmão, ora comigo, você pode orar pela minha vida? É aquela pessoa que vai falar assim: estou dobrando o joelho agora, quer nem saber de nada. Mas aí tem aquele outro que vai falar assim: oro sim, mas é o quê? Tem alguém morrendo? O que houve? Está em pecado, não sei o quê? Não é a pessoa para estar do teu lado na caminhada, irmão. Não é um momento agora de você querer explicar, de dizer para a pessoa te questionar e você falar assim: não, Deus mandou pegar meu filho e levar lá no monte para oferecer, chegar lá e matar ele para o Senhor.
Para a pessoa falar assim, que isso? Mas você vai fazer isso? Do que alguém do teu lado, para ser o questionador que você não foi? Para colocar dúvida naquilo que Deus falou? Porque por mais que a pessoa possa ser um servo de Deus, em algum momento ela pode ser um instrumento de Satanás. Pedro, do lado de Jesus, quando Jesus perguntou, quem os homens dizem que eu sou? Pedro foi o primeiro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, muito bem, isso aí não vem da carne e do sangue não, foi meu Pai que te revelou. Alguns instantes depois, versículos abaixo, Jesus diz, o Filho do Homem veio para ser entregue na mão dos homens, ele vai sofrer, vai padecer, vai ser injustiçado, vai ser morto, e ao terceiro dia vai ressuscitar. Pedro vai lá, chama Jesus, Jesus, vem aqui rapidinho, deixa eu te dar uma dica, que eu tenho experiência. Ó, não fala isso não, o povo está deixando o pessoal triste. Jesus fala, se afasta dele, vira para os outros discípulos e diz para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Reconheceu a voz que estava na boca de Pedro naquela hora. Porque de boa intenção, já diz o ditado, querido, não é porque todas as intenções são más, mas tem muitas delas que não são da vontade do Senhor. Escolha quem vai estar do teu lado, irmão. Tem que ser aquele que vai só estar contigo. Vamos caminhar aqui comigo, eu preciso só caminhar, vai só caminhar com você. Bota o joelho comigo aqui, vamos orar. Ora pela minha vida, ele só vai orar. Ele não está preocupado em saber o que é ou o que não. Ele está ali no momento que você precisar. Se você for desabafar, ele está lá. Se você só quiser ficar calado, ele está ali. Se você só quiser chorar, ele encosta o ombro. E está do teu lado para o que deve é. Esses são as pessoas. Essas são as que têm que estar do nosso lado. Escolha as pessoas que vão estar do seu lado na caminhada. Terceiro, na provação, tenha equilíbrio emocional, irmão. Você está na prova. Não adianta ficar desesperado. Não adianta querer dar uma de louco. Não adianta querer agora surtar. Aguenta o tranco. Por quê? É prova, irmão. Se é prova, é de Deus. Se é provação, Deus está no negócio, irmão. Tenha controle emocional. O versículo 4 vai dizer assim. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Abraão levantou cedo. É muito difícil, né? Mas tenta ter empatia com Abraão agora. Tenta se colocar no lugar dele. Deus deu uma ordem. Ele disse, eis-me aqui. Esse é o primeiro eis-me aqui que ele vai dizer a Deus. Um eis-me aqui com expectativa, com novidade. Poxa, Deus está me chamando, tem mais alguma missão e tal. Nunca ia imaginar que seria isso. E agora, ele acorda de manhã, prepara tudo, pega o menino. Nenhuma palavra foi dada. Ninguém sabia, somente Abraão, porque era prova. Ele está caminhando. Não é momento de ter desequilíbrio, é momento de... Abraão está 3 dias. Garoto, um adolescente, um jovem, está puxando assunto, está conversando, está querendo saber, e o pai está ali do lado e tal. 3 dias de caminhada, ninguém sabe o que está acontecendo, os assuntos ao redor são diversos. As pessoas estão conversando, estão falando, qual foi a última e não sei o quê. E da gripe, qual o nome da gripe lá? Do coronavírus, né? Que alguém falou que era ebola corolla. Ó, pastor, esse negócio do carnaval aí, ó, vai ser terrível. Vai vir um monte de gente de outro país com ebola corolla. É o vírus ebola vindo de carro, né? Deve ser outro. É um outro vírus. O coronavírus é outro. Um monte de gente falando dos assuntos todos. Falando de várias coisas. E Abraão ali centrado. Ninguém que estava ao redor compartilhava da dor que Abraão que ele sentia naquela hora. Ninguém. E ele ali. 3 dias caminhando com o garoto do lado. Você acha que não passou na cabeça dele a vontade de voltar? Mas compete obedecer à voz do Senhor. E aí, quando ele chega na cordilheira de Moriá, que são vários montes, e Deus vai dizer, chegando lá, eu vou te mostrar em qual eu quero. Quando ele chega lá, aí Deus fala com ele, aqui não está escrito, mas diz onde é, ele sabe onde é agora, e vai subir. Talvez fosse o momento da gente agora, não dá não, eu vou te dizer porque que eu estou aqui por causa disso, está acontecendo isso, não quero isso não, Deus, o senhor entende, o senhor sabe que a carne é fraca, não estou preparado. Pronto, despingelou tudo, estragou a prova toda, estava no caminho, estava prosseguindo, e aí chega lá,
Agora que está chegando perto, chegou onde Deus falou, viu que está perto de se consumar aquilo que... Aí pronto, se desesperou. Irmão, tenha equilíbrio emocional. O controle das tuas emoções tem que estar na tua mão. Eu estou falando isso desde que a gente começou essa lição da Escola Bíblica Dominical, com meu amigo Augusto Cury, que ele é meu amigo, né? Tem me ensinado bastante. Está na tua mão. Ou você deixa as situações conduzirem a tua vida, ou tu pega as rédeas dela e conduz a tua vida. É você que decide o que vai estar na tua mente, o que vai estar no teu coração, como você vai reagir, como que você vai ser. Está na tua mão. Abraão, uma pessoa equilibrada, chegou lá, olhou de longe, é aqui. Chegou, vamos lá. Se é outro, chega ali, chegou aqui. Está chorando por quê? Eu não posso falar. Equilíbrio emocional, irmão. Equilíbrio emocional. Quarta coisa que a gente aprende, na provação, creia sempre que a provação é para a vida. Nunca é para a morte. A prova é para a vida. Deus não prova ninguém para te matar no final. Deus prova para que você seja depois exaltado, porque é Ele que exalta. Ele que glorifica os seus servos. O louvor vem do Senhor para nós. Prova é para a vida. Creia que a prova é para a vida. Versículo 5. Ele vai dizer assim: então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos. Quem disse que eles iam voltar? Hebreus vai dizer que Abraão cria que depois da morte, depois que ele matasse o filho, Deus ia ressuscitar o garoto. Era a única coisa que é o mais lógico que poderia acontecer no sobrenatural. Agora eu misturei lógica com sobrenatural. Que Deus poderia fazer. Ele ia lá fazer o que Deus fez e Deus ia ressuscitar o menino. Porque era nele que ia se cumprir a promessa. Deus não falou para ele nada do que aconteceria lá em cima. Enquanto Abraão subia pelo lado da montanha, do outro lado subia o cordeiro para o holocausto. Mas ele não estava vendo. Ele não estava vendo. Mas ele cria que aquilo ia gerar vida. Que uma situação adversa como aquela ia produzir vida. E ele diz para aqueles homens: aguardem aqui. Fica com o jumento aqui, pode ficar aqui. Nós vamos lá adorar a Deus, porque foi isso que viemos fazer aqui. Nós vamos subir, vamos adorar e vamos descer. Encontramos você aqui. Como? Eu não sei, mas eu creio que é para a vida. Como que vai ser? Eu não tenho ideia. Deus não falou, mas Deus falou que tem que ser assim. Vai ser e é para a vida. Porque Deus prova para a vida, só para isso. Não vai gerar morte no final. Quinto, na provação, tem a palavra de fé, irmão. Porque vem as perguntas naturais. As pessoas que estão ao lado começam às vezes a perceber a situação que às vezes a gente está inserido, e aí vem as perguntas naturais. Ué, eu vi que está acontecendo tal coisa com você. Pô, por que você não falou? Por que você não pediu isso? Não, eu vi que a tua vasilha está sem açúcar aí. Por que você não bateu na minha porta e pediu? São as perguntas naturais que as pessoas vão fazer. Vamos ver aí o versículo 6 e 8. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo, o material para produzir o fogo, e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Até que Isaque não aguentou mais, Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isso é palavra de fé, irmão. Quando a pessoa vem assim: olha, essa situação que tu está aí, só tem esse jeito aqui, ó. Aí ele quer te dar a solução. Deus falou como ia ser? Deus não disse como ia ser. Então como a gente responde? Deus proverá. Mas irmão, como é que vai ser isso aqui? Olha, Deus proverá. Mas essa situação que você está vivendo, rapaz, eu posso te ajudar, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa. Não, é por aqui e Deus proverá. É Ele que vai prover, Ele que vai fazer, porque eu comecei com a ordem dEle e vou terminar debaixo da ordem dEle.
Nesse momento tem que ter palavra de fé. Ou você crê em Deus ou não crê. Porque senão pode ter... até que você está falando faz sentido, porque eu mesmo também não sei por que eu estou fazendo isso. Pronto. Está fazendo o que lá então, irmão? Caminhou isso tudo para quê? Está passando isso tudo para quê? Tem que ter palavra de fé. Ou você crê em Deus ou não crê. Ou você sabe que Ele é teu Salvador ou não é. Não está para ficar cocheando entre crer e não crer, entre ser de Deus e não ser. Tem que se posicionar. E Abraão tem uma palavra de fé para uma pergunta natural. A pergunta é natural. Cadê o cordeiro, pai? Eu vejo o Senhor fazendo isso diversas vezes. Eu já fui com o Senhor em diversos lugares. Eu vi o Senhor oferecendo vários e vários cordeiros a Deus por aí, onde o Senhor ia. Agora eu estou vendo, pai, eu não estou questionando o Senhor, mas cadê o cordeiro? Até então estou pensando que talvez o Senhor ia comprar pelo caminho na viagem. Mas já estamos chegando e eu não estou vendo. Filho, Deus proverá. Foi Ele que mandou, é Ele que vai prover. Foi Deus que direcionou, é Ele que vai prover. É Ele que vai colocar na mão. Como que vai ser? Eu não sei, mas Deus proverá. O que precisamos ter é palavras de fé. Sexto, na provação, mantenha-se firme e reverente ao Senhor. Você vai entender. Versículo 9 ao 11. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, algumas Bíblias dizem em ordem, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Imagina que cena, meu Deus do céu. Mas do céu, o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu o quê? Uma coisa eu tenho certeza absoluta. Esse eis-me aqui não foi como o do versículo 1. Não foi. O eis-me aqui do versículo 1 era de expectativas de novidade. O que vem da parte de Deus? Para onde Deus vai me enviar? O que Deus vai querer de mim? Mas depois da informação, da experiência da caminhada de 3 dias, de subir, já está com a faca na mão, ele poderia estar agora abalado. Ele poderia não estar reverente ao Senhor. Ele poderia ser aquela pessoa que quando fala assim: rapaz, fica firme. Eu ficar firme? Você não sabe o que eu estou passando? Eu estou aqui, eu sou servo fiel, eu obedeço ao Senhor, eu sou dizimista, eu estou na casa do Senhor todo o tempo, eu estou aqui, já aguentei demais, não dá para aguentar mais. Quando Deus falasse com Abraão assim, o anjo do Senhor falou para ele: Abraão, Abraão. Ele poderia: mas o que agora? Quer que eu faça a faca agora em mim? É isso que o Senhor quer? Eu já estou aqui, já estou obedecendo. O Senhor quer o que agora? O que o Senhor está pedindo? O que o Senhor vai requerer de mim? Eu não estou aguentando mais essa pressão. Mas independente do que ele estava passando, ele foi reverente. Deus chamou o nome dele de novo. Ele não sabia o que viria pela frente. É fácil eu ler, porque eu já sei como é o final da história. Eu não estava na pele dele. Mas ele me ensina que independente da situação, eu preciso ser firme e reverente. E Deus chama de novo o nome dele. E não disse ainda o que era. E ele se volta para a voz do Senhor, para o anjo do Senhor, e diz: eis-me aqui. Eis-me aqui é o palavreado de quem é servo. É o palavreado daquele que está se oferecendo, aquele que é maior que ele. Eu reconheço que o Senhor é maior. Eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Eu sou teu servo. Na prova, mantenha-se firme e reverente ao Senhor. Seja esse crente que o Senhor deseja que você seja. Penúltimo, 7. Na provação, mantenha um altar de adoração pronto. Está passando na prova, irmão? Está difícil, está apertado? Mantenha um altar prontinho para adorar a Deus. Mantenha, está pronto. Não precisa fazer mais nada, ele já está pronto para adorar o Senhor. Mas como que vai ser? Eu não sei. Eu sei que esse altar tem que estar pronto. Por quê? Porque a prova vai me levar a um lugar onde eu vou adorar o nome do Senhor. Tem que ter um altar pronto. A tua vida tem que ser um altar pronto para o Senhor. Versículo 12 e 13.
Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e fez o quê? Ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Volta um pouco. Eles estavam subindo ainda. O menino pergunta: pai, cadê o cordeiro? Não tem holocausto a Deus sem cordeiro. Ele não disse: eu não te contei não, mas vai ser você. Ele não falou isso. Ele falou assim: olha, Deus proverá. Como eu comecei falando, ele não sabia que Deus não tinha avisado, mas de alguma forma, pela fé, esse homem, eu acho que estava vendo um cordeiro subir do outro lado do monte. Não é possível. E aí Deus proverá. Preparou todo o altar, estava tudo pronto já. E aí Deus só mandou o cordeiro. Deus, quando Deus derramar aquilo que Ele pretende derramar na tua vida, o altar tem que estar pronto para adorar o nome dEle. Não vai dar tempo de falar: ai, Senhor, eu nem sabia que era agora, peraí, deixa eu preparar minha vida aqui para te adorar. Não, tua vida tem que estar pronta já para ser um canal de adoração ao nome do Senhor. Mas como que vai ser? É Deus que vai prover. Eu quero estar no prumo, eu quero estar certinho, eu quero estar aqui preparado para adorar o Senhor. Tem que ter altar pronto para adorar o Senhor na prova, irmão. Tem que ter altar pronto para adorar o nome do Senhor. E o engraçado que no verso 12, Deus, o anjo do Senhor diz: não estenda a mão sobre o menino e não faças nada a ele, pois agora sei que teme a Deus. Eu já falei isso aqui, torno a repetir. Aqui Deus está usando uma linguagem que a gente pode chamar de antropopatismo, que é colocar sentimentos humanos em Deus. Para quê? Para facilitar o entendimento. Deus é um Deus misericordioso. Porque se a gente se afasta um pouco do texto e pensa teologicamente, Deus é soberano. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe se você o ama ou não. Ele sabe até onde você vai ou não. Ele sabe até onde você aguenta ou não. Mas você não sabe. Por isso que a provação é o exercício para a fé. Abraão não sabia que ele podia ir até ali. Se Deus fala com ele: Abraão, se eu pedir o seu filho, eu tenho certeza que você me dá. Talvez ele falasse assim: sei lá, eu acho que sim. Agora ele sabe, porque ele chegou até o final. Para passar na prova tem que ir até o final, irmão. Tem que ir até no finalzinho dela. E aí quando você chegar lá, você vai ouvir as palavras do Senhor. Se a gente pudesse parafrasear, era falando assim: eu sabia que você ia chegar aqui, mas agora você sabe também do que você é capaz por me amar. Do que você é capaz por amar ao Senhor. Até onde você vai por amar ao Senhor? O que você está disposto a entregar ao Senhor por amar ao Senhor? Você só vai estar disposto estar pronto para receber promessa do Senhor quando você estiver disposto a entregar a promessa na mão dele. Isaac era a promessa. Deus falou: vai nascer de você e de Sara. Vocês vão gerar. E eles já velhinhos geraram, nasceu Isaac. Agora Deus pede Isaac. Sem questionar, ele obedece. Você só vai estar pronto para receber a promessa que Deus tem para a tua vida quando você estiver disposto a liberar ela para o Senhor. Quando não tiver nada que te prenda, para o Senhor falar assim para você: tá vendo? Te dei isso tudo. Te coloquei em tal lugar, está em tal emprego, tá. Agora entrega isso tudo para mim. Abre mão disso tudo. Você está pronto? É muito fácil abrir os braços e pedir a promessa do Senhor. Se prepare para receber aquilo que o Senhor tem primeiro. Talvez para receber as promessas que você tem do Senhor, seja primeiro preciso fazer a oração que é: Senhor, me prepara para receber a tua promessa. Me prepara, Senhor, a estar com a tua promessa na mão e não amá-la mais do que ao Senhor. Senhor, me dá um emprego. Senhor, dá. O que o crente faz? Não tem mais tempo de ir na igreja não, estou trabalhando demais. Ué,
Ai, pastor, preciso tanto de um carro, preciso tanto que o Senhor me abençoe com um carro para eu poder vir para a igreja, ajudar, vou botar aquele adesivo, a serviço do rei bem grande para dar carona para um monte de gente. O miserável não vem mais quase culto nenhum. Está polindo o carro, está enchendo o pneu do carro, enche, esvazia o pneu, está verificando a bateria, lambe o carro de cima e embaixo, é carro para lá, é carro para cá. Não tem mais tempo. Ele está vendo lá, se penteando toda hora diante do carro, não tem mais tempo. Ah, pastor, eu preciso tanto de namorada, estou me sentindo tão sozinho, ora por mim, pastor, eu queria tanto uma namorada, eu queria tanto namorar. Aí aparece uma irmã, uma jovem, outro, aí está namorando. Pronto, cadê o... Sentava aqui na frente, está sentando lá atrás, está fornicando. Sentava aqui na frente, agora mal vem no culto, por quê? Está num namoro avançado demais. Quando entra, se constrange. Ué, você estava preparado para receber aquilo que você queria de Deus? Não estava. Não estava preparado. Abraão estava preparado, porque ele estava disposto a abrir mão que fosse da promessa que Deus tinha colocado na mão dele. Quando você estiver pronto para dizer assim, Senhor, o Senhor me deu isso tudo, mas olha, eu amo muito mais o Senhor, se o Senhor quiser, é seu, pode ter certeza que está na hora de Deus depositar na tua mão aquilo que Ele falou. Guarda isso no teu coração. E por último, na provação, o Senhor proverá. É Ele que provê. Os recursos não vêm de mim. Não sou eu que produzo, eu obedeço. Não sou eu que faço, eu me submeto. Não sou eu que dou diretrizes, eu sigo o que Ele propõe. Na provação, é o Senhor que provê. Versículo 14. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Ele saiu com uma notícia, não sabia o que aconteceria, mas obedeceu. Chegou lá, o quadro todo se inverteu, foi tudo diferente daquilo que ele não podia imaginar, porque Hebreus vai dizer que a perspectiva dele era uma, mas foi diferente o que Deus fez, porque Deus nos surpreende. O pensamento dele é mais alto que o nosso. E aí ele dá o nome de o Senhor proverá, e vai continuar. Daí dizer-se, até o dia de hoje, quando foi escrito isso, no monte do Senhor se proverá. Quem passava ali naquele monte, que conhecia a história, falava aqui, ó, tá vendo esse monte aqui, meu filho? Aqui o Senhor provê. Tá vendo aqui? Foi aqui que aconteceu tal coisa na vida de Abraão. Porque Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus que surpreende. O monte do Senhor proverá. Sabe o que tem no final da tua provação? Testemunho público, para que todo mundo veja que foi o Senhor que proveu na tua vida. Não foi ninguém, não foi um amigo, não foi um vizinho, não foi um colega de trabalho, não foi uma oportunidade maravilhosa que apareceu, nem um deputado que veio bater na tua porta para te oferecer alguma coisa. Como vieram fazer aqui essa semana. Curso com computador, não sei o que, vai dar tudo para a igreja. Não quero, obrigado, pode ir embora. Não tem negócio para depois ficar fazendo curral eleitoral aqui, vai para o inferno, aqui não. Aqui não. Não, mas vai ter um monte de notebook, vai abençoar a igreja. Perdeu o notebook, tá? Felizmente. Foi junto com o deputado lá, não sei para onde. Porque quem provê é o Senhor. Fazer como Abraão. Como Abraão, você venceu a guerra, como minha esposa pregou esses dias, fica com os despojos para você, porque você venceu, é teu direito. Abraão, não, tudo que eu recuperei, que seja devolvido a todos, para que ninguém diga que eu fui enriquecido por A ou por B, porque quem provê é o Senhor. É o Senhor que provê na nossa vida. E foi isso que Abraão experimentou. E na tua vida não vai ser diferente. Se você está na prova, aguarda, irmão, porque é Deus que vai prover. É Ele que vai fazer. E aquele lugar, quando você chegar lá no final da prova, que recebeu o certificado de aprovado, naquele dia, naquele lugar, aquela situação vai ter um nome. Qual? Foi Deus que proveu. Deus me provou e Deus me aprovou. Deus proverá. O Senhor proverá. Eu quero voltar à pergunta do início. Deixa eu só repetir o que eu falei. Na provação, obedeça mesmo sem entender. Segundo, saiba escolher sua companhia. Tenha equilíbrio emocional. Creia que é para a vida, provação. Tenha palavras de fé
mantenha-se firme e reverente, mantenha um altar de adoração pronto e saiba que é o Senhor que vai provir. E agora eu quero voltar à pergunta do início. Por que Deus nos prova? Por que Deus nos prova e faz esse exercício da fé? Quando você quer ficar mais forte, né, quer ficar marombado assim, parecendo eu, forte, robusto e tal. Robusto só, né? Forte está difícil. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, quando você quer, você faz o quê? Você vai para a academia. Não vai para lá? E se exercita, mano. A fé é um dom. Dom se exercita. Precisa exercitar, senão atrofia. Então, Deus promove o exercício. Como médico. Você vai lá no consultório, estou com dor aqui, estou com dor aqui, dói ali, dói aqui, dói acolá. Aí faz os exames, não tem nada. É o quê? Só sedentarismo mesmo. Aí vai falar, aquilo de sempre, meu filho, você precisa beber água. Você precisa fazer uma caminhada. Você precisa fazer um exercício. Você precisa aprender a contemplar o belo, aquilo que é bonito da natureza. Precisa fazer essas coisas. Aí você sai de lá. Aí na primeira semana, o que você faz? Passa lá na Centauro, na Decathlon. Peraí, agora ninguém me segura. Compra 2 calças de malhar, 2 tênis, compra luva para não ficar com calo na mão, joelheira, capacete, cotoveleira, queixeira, peitoral. Parece um soldado, não consegue nem andar. Tanta coisa. Aí vai lá, vai andar. Aí vai lá, tem que colar com o pessoal aqui da igreja. Está indo caminhar lá no Engenhão, ó. Tem uma congregação indo lá para o Engenhão caminhar lá, ó. Glória a Deus. Eu vou um dia lá, vai orando aí. Aí, compra aquilo tudo. Passa um mês, cadê? Está tudo dentro do armário. Está tudo lá, tudo. Tem coisa que nunca usou, está lá, está guardado, mas está comprado. Por quê? Porque pela fé, não é vergonha na cara mesmo que a gente precisa, inclusive eu. Para sair do lugar e se movimentar, porque precisa exercitar. Porque quando você começar a exercitar, eu estou fazendo um paralelo com o físico do espiritual. Quando você começa a exercitar, o que acontece? Na primeira semana, dói, meu joelho está doendo, não vou querer não. Esse médico foi usado por Satanás para falar, meu joelho está doendo demais. Minha perna, minhas costas, minha não sei o quê. Amado, aquilo que estava parado começou a movimentar, cair teia de aranha, barata saiu pelo lado. Está começando o negócio, aguenta o tranco, é assim mesmo, vamos lá, continua na pegada. Daqui a pouco vai diminuindo essas coisas. Mesma coisa é com a fé. Por que Deus promove fé? Por que Deus dá aprovação? Para que a gente possa praticar e exercitar a fé, para que ela não fique atrofiada. Quando ele percebe, às vezes, que aquele crente está meio xoxo, aí o que ele faz? Por amor, ele vai te botar na prova. Por quê? Porque aí você vai levantar para beber água, você vai botar o tênis para caminhar, usando o paralelo aí. Você vai fazer isso. Por quê? Porque chegou a hora da prova. Você tem que sair da zona de conforto. Você vai ter que entrar em campo, vai ter que vestir a chuteira, vai ter que fazer a barra, vai ter que dar 3 voltas aqui no Engenhão, entendeu? Para a glória do nome do Senhor. Porque a fé, a gente pode comparar exatamente com o exercício físico. Então, para que Deus nos prova? Primeiro, para sabermos o que Ele sabe. O que Deus sabe de você, você só vai saber sendo exercitado na fé. Por isso Ele te prova. Para que você saiba o que você pode. Para que você saiba onde você pode chegar. Para que você saiba o que você pode suportar. Não adianta Deus te informar. Não, meu filho, fica tranquilo que eu sei que você pode tal coisa. Eu sei que você chega a tal lugar. Não adianta, você precisa passar por lá. Você precisa caminhar aquela caminhada. Você precisa subir, fazer aquela escalada. Porque senão você não vai saber. Não, eu consigo fazer a trilha do Corcovado. 4 quilômetros lá de um ponto do Parque Lage até lá em cima. Eu consigo, 4 quilômetros é fácil. Vai lá, então sobe. Chega no 2 quilômetros... nem sai mais nada, não consegue falar nem um A, nem respirar direito, já quer voltar. Se puder vir enrolando é mais fácil, que é para não ter trabalho de caminhar. Você só vai saber se você for até lá. Então por que Deus nos prova? Para que eu e você saibamos aquilo que Ele já sabe. Ele te prova porque sabe que você e eu somos capazes de chegar. Ele não vai colocar nada que você não possa. Ele vai colocar aquilo que você sabe, que você pode, mas você ainda não sabe, mas vai saber.
E quando chegar lá no final, você vai se surpreender de até onde você podia ir. E mais para quê? Para poder nos fortalecer. Para quê? Para receber as promessas dele. Lê comigo aqui do versículo 15, para encerrar, até o 19, que diz assim: Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho, a promessa? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Está aqui, Abraão. Posso entregar na tua mão agora. Por quê? Você não vai desperdiçar, porque você sabe até onde você pode ir. Você está pronto, está com os músculos preparados para receber o que eu te prometi. Pode abrir a mão aí, Abraão. Chegou a hora. Que chegue a nossa hora. Mas seja constante na prova, enquanto você está na prova. Abraão e Isaac voltaram para Berseba. A vida continuou. Mas Abraão e Isaac não voltaram de lá como subiram. Você acha que Abraão desceu como subiu? De forma alguma. Você acha que Isaac, depois de ter vivido tudo aquilo, ele desceu como subiu? Saiu diferente. Porque aquele crente que chega no final da prova sai diferente. Sai diferente, irmão. Por quê? Porque Deus faz isso. É o exercício da fé. Provação é exercício para a nossa fé, para que o nome do Senhor seja glorificado. E hoje é noite de ceia. E mais ou menos 4.000 anos depois, essa história aconteceu de forma similar. No versículo 2 do capítulo 22 de Gênesis, Deus falou para Abraão: eu quero o seu filho, o seu único filho. Eu quero o seu filho unigênito, o filho que você ama. João 3,16, ele vai dizer que porque ele tanto amou o mundo, ele deu o seu único filho. Porque Deus nos amou tanto, essa história aconteceu de novo. Só que na história de Jesus, o filho teve que morrer. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi para a cruz e foi crucificado, foi morto pela mão dos homens. Subiu a colina de novo, mas não teve cordeiro que pudesse substituí-lo, porque o que ele fez por nós é insubstituível. Ninguém poderia fazer. E ele precisou ficar lá. Ele ainda clamou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sobretudo, que a tua vontade prevaleça, seja feita a tua vontade. O que aconteceu em Moriá, aconteceu de novo em Jerusalém. Alguns dizem que Jerusalém é sitiada em cima do Monte Moriá. A história aconteceu de novo, mas dessa vez o filho teve que morrer. Para quê? Para que eu e você hoje estivéssemos aqui, ó. Porque esse filho que morreu ressuscitou ao terceiro dia, com todo o poder e toda a glória, está sentado à destra de Deus Pai, intercede por nós, é o nosso advogado, e está hoje lá na sua glória, contemplando eu e você aqui, fazendo o que Ele mandou. Fazer isso em memória de mim, em memória dEle. A história que tinha tudo para ter um final terrível, teve um final maravilhoso, mas não terminou só no filho. Passou para todos os adotivos que somos nós. Somos co-herdeiros com Cristo. Temos um novo céu, uma nova terra preparada para nós, um novo nome, um novo lugar, para aqueles que serão fiéis até a morte.